Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando sempre que o objetivo dela é aumentar, ampliar o repertório lexical ou léxico por meio dos textos, quer dizer, sempre aquisição de vocabulário. E nós vamos ampliar o conhecimento sobre os advérbios de frequência. Vamos começar a nossa aula falando how often do you do these activities? Com que frequência vocês realizam essas atividades? How often do you do the laundry? Com que frequência vocês vocês lavam roupa? Aí nós temos os advérbios de frequência aqui. Always, sempre. Often, geralmente. Né? Sometimes, às vezes. E never, nunca. Então, how often do you do the laundry? Com que frequência vocês lavam roupa? How often do you washing up? Ou, how often do you do the ironing? Com que frequência vocês passam roupa em casa? Ou, how often you make your bed? Aqui são algumas perguntas só para a gente iniciar, vocês pensando com que frequência vocês realizam essas atividades em suas casas, ok? Aqui sim, nós vamos fazer um exercício para iniciar essa nossa aula com a nossa aquisição de vocabulário. Eu quero que vocês conectem, match the correct sentences. Vocês vão conectar os dois pedaços das frases de forma correta. Por exemplo, I'm going to the zoo to travel abroad. Nós temos então, eu vou ao zoológico para viajar para o exterior. I need some soup to get to the top floor. I need a ruler to see the wild animals. You need a passport to find out what your word means. You can use a dictionary to wash my hands. Or let's take the lift to draw straight lines. Vou dar um tempinho para vocês conectarem as duas frases, as duas partes para formar uma frase e a gente já retorna. Nesse nosso exercício, a ideia é sempre conectar as duas partes da frase de forma correta, que façam um sentido. Então, nós temos aqui, I'm going to the zoo to see the wild animals. Eu vou ao zoológico para ver os animais selvagens. Number 2, I need some soap to wash my hands. Preciso de um pouco de sabão ou sabonete líquido para lavar minhas mãos. I need a ruler to draw straight lines. Eu preciso de uma régua para traçar uma linha reta. You need a passport to travel abroad. Você precisa de um passaporte para viajar para o exterior. You can use a dictionary to find out what the word means. Você pode usar um dicionário para encontrar o significado de algumas palavras. E let's take the lift
to get to the top floor. Vamos pegar o elevador para chegarmos ao topo mais alto ou chegarmos ao último andar, ok? No nosso caso, como eu disse para vocês, nós vamos falar dos adverbs of frequency. Adverbs of frequency ou advérbios de frequência servem para indicar com que frequência alguma coisa é feita. São usados para responder perguntas como how often, com que frequência, que a gente iniciou a nossa aula falando sobre ela. Ou how many times, quantas vezes. Geralmente, ela sempre vem antes do verbo principal. Aí nós temos o Garfield ali novamente falando assim, I'm not always right, but I'm never wrong. Eu nem sempre estou certo, mas nunca estou errado. E aí nós temos I always make my bed. Como eu disse para vocês, a ideia é sempre adicionar um advérbio de frequência antes do verbo principal. Então ele vai aparecer sempre entre o sujeito e o verbo, indicando a quantidade ou a frequência que a ação ocorre, ok? Nós temos aqui alguns advérbios de frequência. Always, que indica 100%, então tem a ideia de sempre. I always watch TV in the evening, sempre assisto TV à noite. Almost always, quase sempre. She almost always eats breakfast, quase sempre toma café da manhã. Usually, veja que cada um deles vai indicando uma determinada porcentagem de frequência. Michael usually gets up late on weekends. Geralmente acorda tarde nos finais de semana. Often, I often do exercise in the morning. Aqui também tem a mesma ideia. Geralmente faço exercícios de manhã, com a diferença que usually a ação acontece um pouquinho mais do que com often. Sometimes, às vezes, they sometimes go to a coffee shop in their free time. Às vezes, eles vão a uma cafeteria ou uma lanchonete no seu tempo livre. Seldom, rarely e hardly ever têm a mesma ideia de raramente. Então, 5% de frequência na maioria das vezes. I seldom see him, I rarely see him, I hardly ever see him. Então, eu raramente vejo ele. Então, como eu disse, seldom, rarely and hardly ever tem a mesma ideia. E never, nunca. He never comes to class late. O que nós temos que observar que o advérbio de frequência, nós temos que prestar atenção também na estrutura, que se aparece no presente simples, então nós sim temos que colocar ele no presente simples, manter a frase na mesma estrutura que estava anteriormente, certo? Lembre-se que never é uma palavra negativa, assim não podemos usar com not. A ideia é negativa, mas ela aparece dentro de frases afirmativas. Como, por exemplo, he never reads the text before class. Nunca lê os textos antes da aula. My kids never eat meat. Meus filhos nunca comem carne. A ideia é sempre negativa, mas não aparece a palavra not dentro da frase, ok? Outro aspecto importante é a estrutura interrogativa how often, com que frequência, pois as respostas normalmente são formadas por algum advérbio de frequência. How often do you ride your bike? I usually ride it after school. Então, com que frequência você anda de bicicleta? Eu frequentemente, ou normalmente, ando depois da escola. Então, quando nós usamos how often, obrigatoriamente ou necessariamente, precisamos ter o advérbio de frequência dentro da resposta. How often does she go out? Com que frequência ela sai? She always goes out on Friday with her friends. Ela sempre sai com os amigos nos finais de semana. Ou na sexta, perdão. Com as amigas também. Com base na nossa explicação e according to the picture, put the correct adverb. Então, observe as figuras e, de acordo com as figurinhas, nós vamos preencher as frases. Letra A, he cleans his bedroom. E letra B, he cooks dinner every night. Então, aqui nós temos possíveis utilizações ou possíveis advérbios para essas frases. Always, often, sometimes e never. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
nosso exercício, a ideia é vocês utilizarem os advérbios que estão em destaque para preencher as frases. Always, often, sometimes ou never. De acordo com as figuras, nós temos então he never cleans his bedroom, até porque it's a completely mess, então tá uma completa bagunça, ele nunca limpa o quarto dele. E he always cooks dinner every night. Então ele sempre, na nossa segunda figurinha, ele sempre cozinha, ou ele faz o jantar todas as noites, ok? Check the correct alternative. Aqui a ideia é a mesma do exercício. A diferença é que nós vamos observar qual advérbio de frequência se encaixa melhor dentro das nossas frases. I seldom visit my relatives, so I see my Uncle John. Eu raramente visito meus parentes. Aqui fazendo uma outra situação, pessoal. Cuidado com a palavra parents. Parents quer dizer pais, não parentes. Quando a gente fala tio, tia, sobrinho, primo, relatives. Então, I seldom visit my relatives, so I see my Uncle John. Raramente vejo meus parentes, então eu vejo meu tio John. Qual advérbio se encaixa dentro dessa frase? Usually, almost never ou almost always. Na segunda pergunta, I'm never late for our English class. I'm on time. Often, usually ou always. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. No nosso exercício, como eu disse para vocês, nós vamos colocar o advérbio de frequência correto dentro de cada frase. Na frase 1, I seldom visit my relatives, so I see my Uncle John. I almost never. A expressão almost never quer dizer quase nunca. Se for almost always, quase sempre. Então, raramente visito meus parentes. Então, eu quase nunca vejo meu tio John. E a segunda, I'm never late for our English class. I'm always on time. Nunca me atraso para a nossa aula de inglês. Estou sempre no horário. Ok? Agora, fill the gaps with the correct adverb. Então, nós temos os advérbios always, usually, often, sometimes, hardly ever e never. E para cada uma das frases, observem que dentro dos parênteses, eles têm a porcentagem que a ação acontece, ou com que frequência a ação acontece para auxiliar vocês. Por exemplo, I eat breakfast in the morning. Então, uma ação que acontece 100%. They come to class late. He does exercise at the gym. We see them after the pandemic. Peter gets up late in the weekend. E they go shopping in their free time. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Observando o nosso exercício, pessoal, nós temos aqui. Então, cada um deles tem a frequência, como eu disse para vocês, cada frase tem a sua frequência para nós podermos utilizar o advérbio correto. Então, nós temos, por exemplo, I always eat breakfast in the morning. Eu sempre tomo café da manhã no período, né? Ou tomo café de manhã. Então, como eu disse para vocês, os 100% indica que sempre acontece. They never come to class late. Eles nunca vêm para a aula tarde ou atrasados. He often does the exercise at the gym. Ele geralmente ou frequentemente faz exercícios na academia. We hardly ever see them after the pandemic. Nós raramente nos vemos depois da pandemia. Peter usually gets up late in the weekend. Peter geralmente acorda tarde nos finais de semana. E they sometimes go swimming in their free time. Eles, às vezes, vão às compras, né, no seu tempo livre. Lembrando também vocês aqui que go shopping é o ato de comprar. Se a gente vai ao estabelecimento, seria shopping center ou shopping mall, ok? It's our quiz time. Ready for our quiz? No nosso quiz, vocês vão observar as figuras, observar as frases e me dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Número 1. He rarely washes the dishes. Ele raramente lava os pratos. Será que é verdadeira? Será que é falsa? Ou he always ironing. Ele sempre passa roupas. Também, verdadeira ou falsa. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Voltando ao nosso exercício, pessoal. Então, nós temos a expressão, temos a figura, que vai auxiliar vocês, e se a frase ela é verdadeira ou falsa. Então, na primeira, he rarely washes the dishes. It's true or it's false? Então, it's true. Ele raramente lava os pratos. Porque vejam que na nossa figura nós temos ali uma grande quantidade de pratos, de louças que ele tem que lavar. Mas o advérbio de frequência, como nós dizemos, rarely está aparecendo entre o sujeito e o verbo principal dentro de uma estrutura de presente simples. No nosso segundo exercício, nós temos he always ironing. It's false. Ele sempre passa roupas. Né? De acordo com a nossa informação ali, a nossa figurinha é falso, até porque o ferro de passar está quase pegando fogo, né? E ele está ali no telefone sem muita preocupação. Então, o que nós temos que sempre prestar atenção? Quando a gente vai trabalhar com o advérbio de frequência, aonde ele vai se encaixar
a estrutura que nós estamos trabalhando, qual pessoa que nós estamos falando, que vai nos auxiliar sempre para que nós possamos fazer essa conexão e juntar sujeito, no nosso caso aqui, advérbio de frequência, verbo e o complemento da frase, certo? Nós vamos ter agora, pessoal, o nosso exercício de mão na massa. Esse exercício é um exercício que eu peço que vocês realizem para nós. Nessa atividade, os estudantes deverão escrever uma carta para uma cápsula do tempo. Aqui eu peço que vocês escrevam realmente para nós fazermos a prática do writing. Em inglês, of course. Nessa carta deverá conter a sua rotina e a frequência com que as atividades acontecem. Então, eu peço que vocês montem um bilhete, uma carta, não precisa ser uma carta lá com 20, 30 páginas, não. Uma coisa assim, um bilhete, mas que vocês possam me dizer como vocês estão fazendo, qual é a frequência que vocês estão tendo e a rotina de vocês dentro da nossa atualidade. Para quê? Para que, se essa carta, no futuro, ela fosse posta numa cápsula do tempo e, no futuro, 10, 15, 20 anos, fosse aberta para que as pessoas que abrissem essa cápsula do tempo tenham a opção de ver como era a rotina que nós praticávamos no período que nós estamos vivenciando, ok? Então, vamos lá, vamos fazer essa prática, vamos pôr a mão na massa e escrever a nossa carta para a nossa cápsula do tempo, ok? Nessa aula, a gente ampliou, como sempre, toda aula, a gente sempre amplia o nosso repertório léxico, o nosso lexical, o repertório lexical, com os vocabulários, com a variação que a gente tem, né? Algumas vezes, algumas expressões que são utilizadas de uma forma e elas interpretam de outra. E também estudamos os advérbios de frequência. Lembrando sempre a escala de advérbio de frequência, tendo always como 100%, never como 0%, como nunca, uma ação que não acontece com muita frequência, para que nós possamos continuar as nossas atividades. Ok? Ficamos por aqui and see you!